Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Janice. Tudo Tudo, bem? tudo bem, e você? Graças a Deus. Melhor Bom, ainda, né? é, com certeza. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar concedendo essa entrevista para o Centro de Memória e História e Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza. Nessa tarde, hoje, que é dia 16 de maio de 2026. Essa entrevista ela vai para o Centro de Memória da ETEC Orlando Coalhato, que está, da qual eu sou curadora do Centro de Memória e que vai para o site do Centro de Memória do Centro Paula Souza, tá? Então, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, né? Eu falo que não é nenhuma entrevista, é um bate-papo descontraído, para a gente conversar e você contar um pouquinho da sua história de vida, né? Então, você poderia começar contando para a gente como é a sua como é que você, a sua formação, como é a sua vida, como você ingressou no Centro Paula Souza. Então, você pode contar um pouquinho para a gente dessa sua trajetória de formação? Sim. Eu comecei no Centro Pela Souza, né, em 1993. Tinha acabado de me formar em análise de sistemas e até mesmo não conhecia a ETEC de Sul, onde eu comecei e trabalhei 24 anos, tá? Primeiramente, então, fiz análise de sistemas, fui trabalhar na área de informática em Sul, e com isso também não era formada, né? Não tinha a formação de professora, logo comecei a estudar e fui fazer o chamado Esquema 1, que a gente fazia em Lins, nós fizemos lá, para ter a metodologia de ensino. E na ETEC de Sul foi o meu grande aprendizado, né, onde eu tive a honra de trabalhar com o diretor, o Mastro Domênico, Seu Homero. o Homero Mastro Domênico, e que foi um grande diretor para mim, acho que me ensinou muitas coisas, não só como professora também, né, mas também como diretor, como pessoa, e que futuramente depois eu deixei de ser professora, fui coordenadora, cheguei até ser coordenadora pedagógica uma vez, e nessa ETEC de Sul eu realmente tive vários projetos, eu era bastante participativa dentro da escola, onde a escola era pequena, e nós, junto com os professores e o diretor, nós conseguimos arrecadar, junto com a comunidade, muitas melhorias para a escola. Então, fizemos muitos projetos para a melhoria dos laboratórios, para as melhorias da parte estrutural da escola, né? Então, eu tive realmente a honra de estar com esse diretor, onde ele sempre estava à frente, ele queria algo melhor para aquela cidade, e com isso ele conseguia que os professores também, né, vestissem a camisa e fizesse junto com ele até leilão de gado. Nós fizemos dentro Olha da só, escola. É, até dentro da leilão escola de vocês gado. faziam leilão? Leilão de gado, aonde trazia, né, esses benefícios, porque com as verbas a gente comprava coisas para a escola e a comunidade participava, entendeu? Era muito legal, foram anos muito bons e que a gente foi vendo que a escola foi crescendo. Depois trabalhei também em algumas disciplinas que eram um projeto onde eu fiz projetos com os alunos, principalmente voltado o olhar para o outro, chamava ou digital. Antes desse outro projeto também, que agora eu não me lembro o nome, onde eu tive depois a oportunidade de ver que meus alunos foram para essa área, que era a parte da APAE. Então, era um projeto para olhar para o outro através das suas dificuldades, mas não excluir. Então, naquela época, eu já olhava para isso diferente, né? E eu vejo que essa matéria, projeto, ela foi muito legal, foi muito boa para os alunos, né? Porque tinha alguns que eram totalmente resistentes a isto, mas a gente conseguia,
né, levar com que eles, pelo menos, aceitassem um pouco a proposta. E aqueles que aceitaram muito a proposta, né, até um dos meus alunos chegou a ser presidente da APAE, lá em Pau Sul. Né? Então, assim, e outros trabalham na APAE hoje, trabalham nessa área da saúde. Então, realmente, essa matéria, essa disciplina, realmente eu achei que foi muito importante. E também, eu acho que abriu já muitas portas para os alunos, para mim, um grande aprendizado. Porque como eu era da área de informática, né, também veio essa outra área que realmente fez eu buscar mais conhecimento, né, e mais parceria da escola também com outras entidades. Ali também já começava várias parcerias, né, Janice? E depois que a gente fez a metodologia de ensino, nós também fomos fazer pedagogia. Eu fiz pós-graduação. Esse projeto, essas disciplinas que você está falando, era da base comum, era projeto da base comum. Então, não tinha a ver com a informática, né, que é onde eu era formada. Então, por isso que ela começou a me levar para uma outra área, né, um olhar para outra área, principalmente para a área do desenvolvimento humano, que é onde realmente eu amo muito. Então, a gente começou a fazer projetos musicais, teatro, dança. Então, acho que já vinha nesse começo não lembro que época que era, mas já vinha essa proposta do Centro Paula Souza também, dessa nova visão, né, de uma visão do aluno como um todo, não só o conhecimento em si, né, do conhecimento dos conteúdos, né, básicos, mas também daqueles que cada um tem dentro de si, né, os multidons, né, os muitos conhecimentos. Então, eu vejo, e ali nessa parte, daí nós fomos fazer, eu fiz, como que é? Eu fiz pós-graduação em informática pela Universidade Federal de Lavras, e depois, junto com esse projeto, e terminando o esquema 1, eu fui fazer pedagogia também. Então, também abre muito, né, porque a gente vai conhecendo as novas formas de ensinar, as dificuldades, né, e com isso, também, junto com isso, vinham as coordenações, onde eu fui coordenadora muitos anos do curso de informática, e também veio trazer também vários conhecimentos nessa área, que é a parte de relação humana, né? Lidar com o outro, que eu também falo que foi também uma grande escola para mim. E depois que eu saí de Pau Sul, onde um colega que morava aqui em Santa Cruz, e ele tinha várias aulas em Pau Sul e Santa Cruz. E ele falou, não, eu não quero mais ir para Santa Cruz, eu quero ficar em Pau Sul. Eu falei, é? Ele falou, mas você quer minhas aulas? Eu falei, eu quero. Ele falou, mas você vai perder tantas aulas. Eu falei, não tem importância. Aí eu vim para Santa Cruz e ele ficou em Pau Sul e eu consegui ter a maioria das minhas aulas aqui em Santa Cruz. Foi onde eu mudei totalmente não é base, né? Como que é que fala? De sede. De sede. De sede. Não, a sede. A minha sede passou a ser Santa Cruz. Sua sede era a ETEC de Pau Sul, e aí você lembra mais ou menos que ano foi isso, Raquel? Foi há 10 anos atrás, nós estamos em 2016. 2016. Então, aí em 2016 aí. Você veio para Santa Cruz, aí só trouxe a sede para Santa Cruz, né? E veio com todas as aulas para cá. Isso. Tá. E aqui na ETEC de Santa Cruz, quando você ingressou aqui, você ingressou no curso de informática também. Isso. E aí, na ETEC de Santa Cruz, também tive o prazer de trabalhar, né, com a dona... Como que ela chamava mesmo? A dona... Leni? Dona Leni. Também uma maravilhosa diretora, humana, espetacular em relação ao cuidado e o amor pela escola, né? Então, na ETEC de Pau Sul, na ETEC de Santa Cruz, eu também, como professora, eu não era mais coordenadora, e é onde eu trabalhei também com vários cursos, não foi só informática, né? Trabalhei com informática, trabalhei com enfermagem, administração, ou seja, a gente olhou para vários alunos de módulos diferentes e de cursos diferentes.
E um deles que sempre me chamou a atenção era o enfermagem, porque ele dá muito a parte humana, né? E realmente essa área sempre me tocou muito, muito mesmo, né? Então, assim, até hoje eu tenho alguns pacientes, encontro no hospital, que foram meus alunos. E é muito gostoso de saber que você fez uma diferença, né? Uma lembrança em cada um deles, né? Os de informática também. Muitos alunos hoje passam por mim, né? Como vamos supor, os filhos deles, né? Porque hoje eu estou na parte dos filhos. Hoje no primeiro ano do MTech, eu sou professora de uma aluna que eu dei aula em Sul, né? Para a mãe, para a Para a mãe? mãe, o Benjamin. Então, realmente é muito gratificante. Ela veio me abraçar no dia da palestra que eu dei para os Dia das Mães, né? E ela estava falando assim: você lembra de mim? Né? Então, é muito gostoso ver que você, você deixou algo, né? Não só o ensinamento, mas você deixou a sua vida, um pouquinho de você para cada um deles, né? Então, isso é muito gostoso saber que tudo foi bom, né? Tudo você buscou realmente seguir o seu caminho, fazer o que você gostava de fazer, porque realmente eu sempre gostei da parte do desenvolvimento humano, né? Quem me conhece sabe que a parte de cuidar do outro, de estar com o outro. A informática, ela me ajudou, me abriu portas, me abriu caminhos, e também fez com que, através do nosso pensar lógico, né, ajudasse muito o jeito de chegar até o aluno, né, porque os raciocínios, o modo de raciocinar, o modo de levar para os alunos, a gente tenta fazer com que eles consigam chegar, um pouquinho da teoria do Paulo Freire, né? Eu, como a Janice, né, Janice? A gente deu aula muitos anos juntos, né? A Sim, gente nunca deu o peixe pronto, né? A gente sempre gostou que eles aprendessem a pescar. Então, isso aí exatamente. realmente realmente eu vejo que foi muito importante para eles. Eu vejo e ouço eles falarem, tanto é que, graças a Deus, muitos dos nossos alunos estão aí hoje trabalhando e muito bem, empresários ou trabalhando na área. Então, realmente a gente fica feliz. E com isso, eu estou hoje, né? Feliz quando eu comecei aqui, falando aqui hoje, né? Porque ontem veio realmente o início do desligamento com o Centro Palaços e vamos supor, o novo ciclo se iniciando, né? Que é a transição de carreira, que eu estou já há 6 anos trabalhando como psicanalista. Então, é onde vai se fechar um ciclo com muita gratidão e eu vou partir para o outro ciclo que realmente é a minha essência. Então, realmente é muito gostoso a gente saber que tudo isso fez parte e ainda vai continuar. Claro que eu tenho certeza que eu vou ter muita saudade desse convívio na escola, na educação, no cada dia, né? Um, uma proposta nova, né? Porque a gente muitas vezes vai com um plano e os alunos vêm com Uhum. outro plano, você vai com um conteúdo, mas às vezes ele tem uma dúvida de outras coisas, é bem, é bem assim, interessante e importante para a nossa carreira, né? Porque os desafios foram muito grandes lá atrás, né, Janice? Sim, Muito grande. A gente tinha muitas dificuldades, né? Que desde livros, né? Conteúdo mesmo para a gente seguir, né? Todos os conteúdos que eram dados, muitas vezes a gente tinha que buscar muito mais do que a gente aprendeu na faculdade, né? Então, assim, eu mesmo, quando eu formei, eu fiquei responsável pelo laboratório de informática da ETEC de Sul, e eu falava, nossa, será que eu vou dar conta, né? E aí eu fui buscar e vinha, perguntava para um, ia atrás de outro, e com isso a gente foi aprendendo, fazendo curso de hardware separado, é, lembra?
Eu lembro, depois você deu um curso de hardware, lá em Sim, Pau Sul, uma sim, época, né? sim, A eu gostava escola muito também. promovia. Isso. Ah, nós fizemos muito curso, né? Esse um que eu falei do Ou Digital foi por muitos anos, é, onde a gente trazia os idosos para dentro da escola. Isso também, esse projeto foi muito lindo, porque a gente via a alegria dos idosos naquela época. Eles só queriam conversar com seus filhos, muitas vezes pelo celular, pela internet, nem sabia como. Estava começando tudo aquilo, né? Então, assim, foi muito gratificante ver e ouvir, né, os relatos deles. É, teve um outro, aqui na ETEC de Santa Cruz, eu fiz também por muitos anos o projeto Profissões, aonde nós trouxemos os profissionais, todas as áreas, né? Arquiteto, médico, advogado, todas as áreas para conversar com os alunos, porque é importante eles saberem escolher bem a sua profissão. E com isso, os projetos também vinculou aí bastante tempo na ETEC de Orlando Palhato. E hoje, assim, hoje eu acho que está faltando ainda alguns projetos, né, Janice? A gente teve outros projetos que não participei, só ajudei, né, que é o ETEC, é o Dança ETEC, e realmente era um projeto que eu também achava maravilhoso, da Neuzinha, que todo mundo participava, né? O projeto da água também é muito interessante. Ou seja, assim, tem vários projetos que a gente não realizei, não fui eu que fui, né? Mas eu sempre estava participando junto com os colegas de trabalho, O né? projeto, quando a gente insere um projeto, a gente precisa desse, né, desse acolhimento de todos, né, Raquel? Ninguém faz projeto sozinho se não tiver uma equipe por trás, os alunos, né? Os alunos têm que comprar a ideia, né? Senão não sai. Sim, sim, não sai. Você tem que realmente levar para os alunos a sua proposta, né? É como eu falei lá atrás, a proposta para ajudar ou fazer trabalhos que envolvessem alunos com dificuldades, com às vezes dificuldade mental, locomotora, alguma coisa assim, com a PAI, existia muita resistência, muita mesmo, né? Mas a gente conseguia, né? Eu trazia gente para conversar com eles, psicólogos na época, eu trazia pessoas de outras áreas, né? Para estar abrindo, né, a mente desses alunos, porque não são só eles, né, que são resistentes, muitas vezes são os pais, né, que também havia muita Sim. resistência. Hoje não temos tanta resistência. Eu vejo os alunos hoje muito abertos. Eu acho que a própria educação mudou, né? Hoje. Sim, Antigamente a gente tinha toda essa dificuldade, a começar pelos recursos, né, Raquel? Porque para a sim. gente conseguir um material, uma coisa, nós não tínhamos internet, né? Quando você começou, não tinha internet com a facilidade que temos hoje, né? Não, hoje com a inteligência artificial Os facilitou muito computadores, eu lembro os dos computadores lá computadores. da ETEC de Pau Sul. Nossa, era uma dificuldade muito grande. Então, por isso que eu falei, e a gente fazia ainda várias coisas para conseguir, porque era tudo muito difícil, e era tudo muito caro. É. A escola não tinha condições, e foi na época que o Centro Paula Souza, na verdade, implantou, não lembro, mais de 200 juntos, ele tinha poucas, e foi na época que ele agregou muito. Agregou as outras Então, escolas, né? Que era da não, educação, agregou isso tudo mesmo. pro que eles Então, assumiram as escolas técnicas, né? sim, sim. Então, porque para a gente, hoje mudou tudo, né, Janice? Tudo. Para você fazer o processo seletivo hoje é totalmente diferente. Eu fiz prova mesmo lá em São Paulo, né? Nós íamos fazer uma prova, ver a classificação, para ver tudo, como que ia ser, né? Hoje tudo é banca, né? Você faz um processo, você faz a certificação. Nós tínhamos todo esse processo, mas além disso tinha uma prova escrita, né? Então, hoje facilitou muito, né, o processo. Eu acho que eles não descentralizou as coisas, né? Porque antes era tudo centralizado na capital, né? Sim, sim. Então, isso ficou melhor, né, com a coordenação
mais descentralizada, né? Que hoje nós também, antigamente era tudo para São Paulo, né, Janice? Hoje Uhum. não, hoje está em Marília, né? Nós temos as O nosso supervisões, centro, nossa nossa Marília. supervisões agora em Marília. Antes não, né? Antes era tudo São Paulo, entendeu? Então, dessa sua trajetória, desde o início aí, já são mais de 30 anos. 34. 34 anos dedicados à educação, exclusivos, né, Raquel? Exclusivos. Exclusivos, sim. E que realmente eu sempre quis também dar aula, né? Eu falo assim que eu sou aquela menina que desde pequenininha brincava de escolinha. Então, a minha avó é professora, minha mãe é professora, meu pai é engenheiro, mas também foi professor da ETEC, Sim, né, de eu já matemática. investiguei seu pai. Eu já É, achei seu nome nos livros de registro de professores aqui da ETEC. então, meu pai, minha mãe, minha avó foram professores e acho que eu tinha que seguir essa área também, né, para fazer jus tudo aquelas brincadeiras de criança. E realmente eu me encontrei, gostei muito e faz parte da gente também, né? Apesar de estar entrando, né, transitando para outra carreira, que eu falei que é uma essência muito forte dentro de mim, mas muito feliz. Vou falar que encerrar um ciclo com muita gratidão, né? Muita gratidão. Que a escola me deu tudo. O Santo Paula Souza foi um grande presente na minha vida. Consegui fazer com a minha faculdade algo que eu achei que eu não conseguiria na minha cidade, porque a informática, análise de sistemas, naquela época, ninguém nem sabia o que era, né? Eram pessoas que falavam, mas que é isto, né? É. E então, assim, entrar numa escola onde já era visto e muitas coisas que eu ensinei realmente havia aprendido na faculdade, isso aí também foi um grande presente, né? Porque eu achei que muitas vezes eu ia formar, casar e não ia exercer a profissão, né? E o Centro Paula Souza permitiu que isso acontecesse. Então, eu realmente sou muito grata à escola por isto. É isso mesmo, né? E agora, com a sua transição de carreira, você vai cuidar de outras coisas, né, Raquel? Sem Sim, perder esse vínculo, esse. Eu falo assim que a profissão te escolheu, né? O sim, professor te escolheu, né? sim, Não sim. E for, agora, eu falo assim que quando a gente é mordido pela educação, não é a gente que escolhe muito, não, é a educação que escolhe a gente e a gente acaba envolvida nesse caminho, que é um caminho que é digno, né? Um caminho maravilhoso. é muito gostoso mesmo. Você vê que eu sempre falo, é muito gostoso você pegar uma sala de primeiro ano, né? Principalmente quando a gente dá a lógica de programação, né? A gente começa explicando como funciona, bem o beabá mesmo, e depois vê o que eles são capazes de fazer. Muitas vezes eles superam a gente, mas muitas vezes eles superam a gente. Então, assim, é muito gostoso, é como se fosse aquela professora do primário que pega na mãozinha do aluno para escrever, né? Nós não precisamos disso, mas nós temos que fazer a sementinha bater na cabecinha deles para eles aprenderem a pensar de uma forma diferente. E aí eles realizam trabalhos lindos, né, Denise, Sim, que a gente já teve nas feiras, né? E quantas sim. feiras, né? Nossa, as feiras, agora você lembrou de um negócio bacana, né? Quantas feiras nós fizemos? Então, a gente fez na ETEC Orlando Qualiato também várias feiras que eram muito legais quando a gente tinha a nossa sede, É. né? Em Pau Sul, muitas vezes, e a ETEC também, o Orlando Qualiato, quando a gente tinha a sede e a comunidade conseguia ver tudo que esses alunos faziam. Muito bom. Muito bom. Bacana, Raquel. E para o futuro agora, transição de carreira, vida Sim, que segue. vida que segue, continuar ajudando e trabalhando com pessoas no desenvolvimento pessoal,
treinando pessoas para lidar com suas emoções, e com isso, eu acredito que também esteja ajudando, né, para uma sociedade melhor, que é o que o professor faz, porque o professor, ele tem um poder muito grande de transformação. E eu sempre falo, até, acho que coloquei isso num livro meu, junto com outros colegas, né, que a transformação que eu quero ver no mundo começa em mim. Então, que eu possa realmente ter transformado muitas pessoas e elas me transformaram, para que eu possa fazer isso também a cada dia, mesmo longe da escola. É isso. Longe, mas perto, né, Raquel? A gente sempre vai estar próximo. Nós não vamos. Você vai sair, mas você não vai sair da escola. A escola vai permanecer. Ah, sim, não. E a gente vai te trazer, a gente vai convidar você para precisando, nós vir nos estamos lá. visitar. Podem continuar. Eu falei para os alunos do terceiro ano que podem continuar o projeto Profissões, que vai ser muito bom para eles. Sim. Né? Porque bacana. Realmente é legal esse projeto e é necessário. Necessário, né? Ainda mais nessa época em que nós vivemos e esses nossos estudantes, eles ficam muito indecisos nessa fase, né? De escolha de uma profissão. E como é difícil escolher a profissão, né? A sua fala mesmo, você revelou isso na sua fala, né? Eu achava que eu ia terminar a faculdade, que eu ia casar e não ia nem exercer minha profissão. E olha que presente que você recebeu, né? Entendeu? Então, assim, a educação é um presente, mas a gente também tem que gostar, né? Sim. Ela tem que estar, assim, dentro da gente, porque senão também ela não casa, né? E a educação, você sabe bem, né, Janice, que tem que casar com ela, né? Sim, é como um sim. médico casar com a profissão, um professor também, porque o professor, ele não é somente o dar aula naquele momento, naquele horário dele, né? Quantas e quantas vezes nós trouxemos quantas e quantas coisas para casa, para corrigir, para fazer, para elaborar, né? Então, é assim, é algo que realmente tem que ser vivido intensamente. Não tem jeito de viver mais ou menos, né? Mais ou menos não dá. Certinho, então, Raquel. Que bom. Eu, assim, agradeço muito a sua disposição. Queria fazer esse registro. Eu falei, eu vou aproveitar antes que você saia, né? Queria deixar o seu registro aqui, né? Porque nós passamos pelos locais que nós trabalhamos e a gente deixa um pouquinho nosso lá. A gente leva e deixa, né? Então, é importante a gente deixar esse relato, deixar esse registro para os outros que virão, né? Muitos virão. E a gente fez parte, né? Dessa trajetória da ETEC Orlando Coalhato. Sim, e isso é muito importante também para todos que passaram pela ETEC Orlando Coalhato ou pelo Centro Pela Souza. Né? Isso para nós também é muito gratificante. E isso faz parte, como eu falei também, né, dessa gratidão do Centro Pela Souza para conosco e nós para o Centro Pela Souza. E isso faz com que a empresa, né, o centro realmente seja a grande estrutura que é hoje, né? Exatamente. É isso. Então é isso, Raquel. Então, novamente, muitíssimo obrigado, gratidão por dispor seu tempo. Obrigada a você, Denise. Eu que agradeço muito. Deixa eu parar aqui e a gente vai se falando. Depois eu vou